Vamos agora ouvir a voz do Senhor. Somos uma geração de conquistadores, a parte 10. Em 2 de Coríntios, no capítulo 7, o versículo 1, está escrito: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Vou ler de novo. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Deus bendito, Deus maravilhoso, Jesus Cristo, o ressuscitado, o ressurreto, aquele que venceu a morte e vive, está aqui neste momento, habita em nós e nos guia no reto caminho, nos leva a pastos verdejantes e a águas cristalinas. O Deus que preparou para esta noite um banquete para as nossas vidas. Assentados à mesa com o Rei, estamos agora, onde Ele irá nos servir o alimento sólido, o alimento que não perece, que nos dá vida e vida em abundância. Senhor, muito obrigado, Jesus, pelo privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo convite que nos foi feito, Senhor, para estarmos aqui, sentados à mesa contigo, Senhor. Graças te damos, Senhor. Muito obrigado pela honra que temos, ó Deus, de nos assentar à mesa do Rei, à mesa do banquete, por estarmos no melhor lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por este cuidado, por este amor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. O que te daremos, Senhor, para retribuir a Ti tamanho benefício, Senhor? O que te daremos, Pai, para retribuir a Ti obra tão maravilhosa que está sendo feita em nós, que está sendo completada em nosso viver? Queremos te dar, Senhor, o nosso amor, a nossa obediência, a nossa submissão. Queremos, Senhor, aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus, nos purificando de toda impureza, Senhor, deixando o mundo no mundo, rompendo, Senhor, de forma radical com o mundo e com as coisas do mundo, para podermos, ó Deus, desfrutar de tais promessas, desfrutar, Senhor, do melhor que Tu tens para a nossa vida. Por isso, mais uma vez eu lhe peço, Deus, Pai amado e querido, que o Senhor use a minha vida, Jesus, com a Tua autoridade, com o Teu poder, que eu diminua, Senhor, neste altar e Tu cresças, que eu desapareça, Pai, e o Senhor apareça.
através dos meus lábios, Jesus, através da minha boca, do meu intelecto, dos dons do teu Espírito que estão manifestados em meu espírito. Que a tua igreja, Senhor, seja alimentada nesta noite, seja edificada através da sã doutrina. Que haja, Senhor, sinais, maravilhas e prodígios em nosso meio, enquanto a tua palavra é pregada, Senhor. Que haja os sinais que confirmem a tua palavra em nosso meio. Que haja cura. Que haja cura, Senhor. E pessoas, ó Deus, que adentraram por estas portas nesta noite, Jesus, com algum problema físico, com alguma ferida na alma. Jesus, que esta pessoa não saia daqui da mesma forma que adentrou. Que ela saia daqui curada. Que ela saia daqui restaurada pela tua graça, pelo teu poder, Jesus, que opera neste lugar em nossas vidas. Oh Deus amado e bendito, eu creio no teu poder. Eu creio nos teus milagres, Pai. Manifesta, Deus, em nosso meio. Opera em nosso meio, Jesus. Que a tua palavra traga cura nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, traga restauração nesta noite. E mostre a tua vontade para o nosso viver. No nome santo de Jesus. Assim eu oro e já te agradeço. Amém. Todo o povo de Deus que orou junto comigo, diga amém e amém. A Jesus toda a glória, igreja. A Jesus toda a glória, igreja. A Ele, aquele que era, aquele que é, o que há de vir, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, ministro Vinícius, minha pastora Dani, minha amada esposa, meus amados irmãos, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, povo de propriedade exclusiva do Deus vivo, homens e mulheres que foram selados com o Espírito Santo da promessa, que são selados, santos preciosos, foram separados por Deus para viverem a graça do Senhor neste tempo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que nos atraiu a este lugar, Ele tem trazido ao nosso entendimento desde a virada do ano, onde, pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, ele disse que este é um ano de conquistas. E desde então ele está trazendo ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, aquilo que vai ajustar a nossa vida para, de fato, vivermos e sermos uma geração de conquistadores. E o Espírito tem falado e nos revelado aquilo que impede a manifestação das promessas de Deus. Para que as promessas se manifestem, há condições colocadas pelo Senhor. Tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Então, há uma necessidade, amém, para se viver tais promessas, do que, pastor? Purificação.
sem purificação, sem santificação, é impossível viver as promessas de Deus. Porque nosso Deus é santo. Em Efésios 4, versículos 17 a 20, diz a palavra do nosso Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, olha, amados, o que Paulo está escrevendo aos Efésios, e isso chega a Cristo Vive e Paulo Sul nesta noite, por meio do Espírito Santo. Paulo escreve para que eles tivessem o cuidado, para não mais andarem como os gentios. Ou seja, era um estilo de vida que eles tinham outrora. Amém? Eles tinham outrora, porque quando eram do mundo, eles andavam desta forma, porém, eles receberam a Cristo. Ok? Eles receberam a Cristo, eles receberam o Evangelho, eles receberam a instrução, através de Paulo, de como se devia viver. Então, Paulo vem e diz, olha, não mais andeis como também andam os gentios. Ou seja, olha, vocês andavam assim, agora chega. Agora vocês não podem mais andar como andam os gentios. De que forma? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, Paulo diz assim, mas não foi assim que aprendestes. Vocês aprenderam conforme Cristo. A igreja está compreendendo? Então, amados, a vaidade é um problema muito sério. Vaidade é um problema muito sério. Deus não age na vida de erro. Deus não age numa vida de vaidade. Deus não age numa vida de pecado. Deus não age numa vida de impureza. Sem santidade e sem submetimento a Deus, é impossível ver Deus agir. O Salmo 66, versículos 16 a 20, diz assim: Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Aleluia. Olha o que o salmista diz, ele diz assim, viu? Vinde, vós que temeis a Deus. Então assim, eu não vou contar para quem não crê. Eu vou contar para quem crê. Eu vou contar para quem teme a Deus, para quem anda comigo na fé. Então, vem vocês, vinde, e vos contarei o que tem Ele feito por minha alma. Versículo 17. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Aleluia.
Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Olha, amado, a vaidade impede Deus de receber, de ouvir a oração. O salmista diz isso claramente. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Pastor, o que isso quer dizer? Deus, ele quer a oração do humilde. Não daquele que é cheio de vaidades. E o que é ser vaidoso? Nós vamos chegar nesse ponto, daqui a pouquinho. A vaidade, amado, não é você vestir a melhor roupa. Amém? A vaidade não é você se arrumar o cabelo, as mulheres fazerem uma maquiagem. Isso não é vaidade. A vaidade aqui do coração, pastora, versículo 18. A vaidade do coração é um sentimento, é uma postura, um comportamento. Isso é vaidade. Então, é uma arrogância. Eu preciso de Deus, mas nem tanto. Não, eu vou orar a Deus, mas não, sabe, a pessoa ela é cheia da vaidade. Não, porque eu sou mais eu. Eu sou mais eu me garanto. Eu me garanto. Sem mim, a igreja para. Sem mim, as coisas não acontecem. É a igreja que precisa de mim, não eu que preciso da igreja. Vaidade. Vaidade. A pessoa ela começa a se colocar num pedestal. Começa a se achar a última bolacha do pacote. Isso é vaidade. Ela se acha melhor. Não, porque só eu faço, os outros não fazem. Vaidade. E Deus não ouve a oração de alguém assim. Então é muito importante nós trazermos isso para o nosso coração, porque nós estamos numa carne que não se converte, e a vaidade está na onde? Na carne. Ok? Então isso é muito sério, tá, igreja? Eu gostaria que todos recebessem isso com muita atenção, com mansidão, com amor, porque é por amor que eu estou aqui transmitindo esta vontade de Deus nesta noite para o teu viver. Ok? Em Tiago 4, versículos 2 a 6 e 10 diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, é vaidoso. Até pede. Só que Deus vê o coração. Então Deus vê no coração a vaidade. Deus fala, não, eu não vou dar isso. Não vai ser desta forma. Por quê? É para você esbanjar com o teu prazer? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha, amado. Olha que coisa séria isso. A pessoa que ela é vaidosa, sabe, que ela tem um pé no mundo e um pé na igreja, ela é inimiga de Deus. Pessoa que não vive totalmente a graça, o evangelho, a santificação, a purificação, ela é inimiga de Deus. E não sou eu quem digo, é
a Bíblia Sagrada. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Deus tem ciúme de você, amado. Deus tem ciúme do teu viver. Então, Ele não quer que eu e você viva no mundo. Ele não quer que eu e você viva, sabe, associado às coisas do mundo. Deus quer ver eu e você totalmente entregues e associados à sua palavra, à sua santidade. Amém? Então por que muitas pessoas não permanecem na casa de Deus? Por causa do amor ao mundo. E aí Deus, quando revela isso, fala, viu, eu tenho ciúme de você, eu não quero. A pessoa, ela tem muitos que falam, não, então eu vou ficar lá no mundo que é o meu lugar. Não é? Triste realidade. Mas nós que estamos aqui, separados do mundo, nós precisamos cada vez mais entender isso. Sabe? Que Deus tem ciúme de nós. Que Deus tem ciúme de nós. E o versículo 6, antes Ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, sabe, sem vaidade, sem arrogância, reconhecer de fato quem somos e quem é o Senhor. Reconhecer que somos totalmente dependentes dEle. E buscar ter esta vida, sabe, de purificação, de santidade, de amor, de humildade. Amém, igreja? Em Efésios 4,17 nós lemos, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, se um dia, andamos na vaidade dos nossos pensamentos, agora nós não devemos mais proceder desta forma, porque isso é o nosso velho homem. E o nosso velho homem morreu. Eclesiastes 12, 13 e 14 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então a suma é: teme a Deus, seja humilde, não seja vaidoso, não seja arrogante, não se ache a última bolacha do pacote. Amém? Reconheça Deus em tudo na sua vida. E seja o menor. Seja o menor. A palavra do Senhor diz, amados, que aquele que quiser ser grande no reino de Deus, sirva a todos. Sirva a todos. Então, o humilde, ele faz isso. A vida dele é para servir a todos. Ele não busca ser servido. Ele tem prazer em servir. Amém? Então, vamos viver mais intensamente desta forma. Procurar servir a todos. Amém? E querer, cada vez menos ser servido. Porque nós estamos aqui nesta terra para servir. Provérbios 18, 12 diz: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Olha que tremendo isso, igreja. Antes da ruína vem a vaidade. Aparece a vaidade. Pode colocar reparo nisso. Pode reparar no que a Bíblia diz. Vidas que vão à ruína, antes de chegarem à ruína, se gabaram.
Andaram em vaidade, em arrogância. E aquele que é honrado por Deus, aquele que é honrado pelo Senhor, igreja, ele andou em humildade com Deus. Ele foi humilde. Ele reconheceu quem ele era e quem era Deus. E Deus o exaltou. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Então, vaidade traz a queda de uma pessoa. Isso a Bíblia diz. Então, vaidade não leva a lugar nenhum. Vaidade só vai trazer ruína e queda. Então, para se ter a honra de Deus na vida, tem que ser uma pessoa humilde. Totalmente o contrário do soberbo, do vaidoso, daqueles que querem vanglória, sabe? Daqueles que se acham, os arrogantes. Então, esse tipo de vida é alguém, amado, com a vida arruinada. É vida vazia, é uma vida sem propósito, é infeliz. Então, vaidade e arrogância trava a vida de uma pessoa. É muito difícil até conviver com uma pessoa vaidosa, uma pessoa que é arrogante. Ela tem sempre razão em tudo. Ela está sempre certa. Ela é a Mister Perfeição. Ela é sabe, ela é, eu sou. Não, porque eu sou. Porque eu sou. Amado, eu sou é o que Deus falou para Moisés. Ele é eu sou. Nós não somos nada. Então, a pessoa vaidosa, ela se acha, mano. Ela é sempre certa, ela é sempre a correta. O que ela fala, sabe, é lei. Se alguém contraria, ela se arma toda. Porque ela é. E as pessoas, ela tem prazer de ser vista assim, mais alto que os outros, no lugar de destaque. Só que não é um lugar de destaque que Deus colocou, é um lugar de destaque que ela mesma se coloca. Então a Bíblia diz que essa pessoa que se coloca no lugar de destaque vai receber ruína e queda. Amém? Nós temos um ano de conquistas. E não de ruína, nem de queda. Amém? Glória a Deus. Então, vai recebendo aí para o teu espírito, cada vez mais, a humildade. Amém? Olha para quem está do seu lado e diz para ele: você é humilde. Diga: por isso, você será exaltado. Amém? Amém? E os humildes digam graças a Deus e aplaudam ao Senhor aí. Amém? Somos uma igreja de humildes, não de soberbos, não de vaidosos. Efésios 4:18-22. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância, por causa da vaidade em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Se corrompe segundo a vaidade. A igreja está entendendo? Então, é muito sério isso. Mateus 6, versículos 1 e 2 diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então, o vaidoso, ele quer se aparecer. Ele é como diz o nosso apóstolo, ele é o pavão. Ah, esqueci o nome do pavão.
que ele abre todas as penas assim, sabe? E o apóstolo ele faz desse jeitinho. Eu dou tanta risada com esse apóstolo. Ele é uma benção. Então, quer se aparecer, sabe? O vaidoso é assim. Ele quer receber a glória. Ele fez. Porque ele deu. Não, porque eu fiz. Porque eu dei. Porque eu. Pastor, o que o senhor fez com o dinheiro que eu te dei? Tem que dar satisfação. O vaidoso é assim. Ele quer saber. Porque ele é. Estão entendendo? Então, o humilde, ele não quer ser visto por ninguém. Ele quer ser visto por Deus. O humilde, ele age assim, dessa forma. Ele procede dessa forma. Ele não quer saber quem vai dar valor, quem não vai dar, quem vai reconhecer, quem não vai reconhecer. Ele faz aquilo que a Bíblia diz, como para o Senhor. Estão entendendo, igreja? Então, olha, Jesus disse isso, olha. Não queira fazer para, ser visto diante de homens. Faça para receber o galardão de Deus. Faça para receber a recompensa do Senhor. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas tem muita gente que ajuda outros. Mas depois, amado, fica todo mundo sabendo. Então, porque eu ajudei ele lá, né? Então, ele estava precisando lá, então. Ajudei. Vaidoso. Quer receber a glória, tá entendendo? Não, porque se eu não ajudo, ele estava na dificuldade ainda. Porque se eu não tivesse feito, poxa, né? Sabe-se lá o que teria acontecido com ele. Amado, a Bíblia diz, quando você ajudar alguém, esse aqui, o dar esmola, é ajudar alguém. Quando você ajudar alguém, não toque trombeta. Não fique se gabando o pavão. Sabe? Não seja pavão. Seja humilde. Porque isso fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Queda e ruína. Queda e ruína, amado. Porque vaidade. É soberba. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Aleluia. Aleluia. Então, é com humildade. Se aqui nessa terra, mano, tem que se viver com humildade em tudo. Em tudo. Em tudo. Porque o vaidoso, ele se acha melhor que os outros. Ele diz, eu faço, os outros não fazem. Ele ama ser visto, ele ama ser notado. Eu fiz, porque se eu não fizesse, porque se não fosse eu, se não fosse por mim, se não fosse eu, a igreja acho que nem estaria aqui, porque eu dei, porque eu falei. Vaidoso. É vaidoso, amado. Nós somos o que somos pela graça de Deus, nós temos o que temos pela graça de Deus. Essas portas estão abertas porque Deus assim quer que permaneça. Ai de mim se eu tocar na glória de Deus. Ai de mim se eu tocar na glória de Deus. João 12, 43 diz assim: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A gente vê muita gente, amado, principalmente líder. Porque assim,
A vaidade, ela é, acho que, um dos pecados prediletos de Satanás, é a vaidade. Esse modo de viver, sabe, soberbo, arrogante. E o maior alvo são os líderes que estão nos altares de Deus. Um dos maiores alvos de Satanás são os líderes, porque, amado, é fácil, muito fácil um líder se virar um pavão. E achar que se não for por ele a coisa não anda, se não for por ele a coisa não vai, se não for por ele. É muito fácil um líder. E a gente vê hoje muitos líderes assim, vaidosos. E você... eu ouvi muitos relatos de líderes, cidades, né, maiores, Rio de Janeiro, São Paulo, são líderes que andam com 6, 8 seguranças à sua volta. E são pessoas que ninguém pode tocar neles. Ninguém pode tocar. Tem um lá que as pessoas dizem assim, não, ninguém pode tocar não, porque ele esteve na presença de Deus. É o pavão dos pavão, esse. Esse é o pavão dos pavão. É o mais vaidoso de todos. Sabe? O líder diz assim, não, porque eu sou humilde, eu sou muito humilde. Amado, é vaidoso. A hora que a pessoa começa a falar eu sou humilde, ela já está na vaidade. Porque até isso é vaidade. Então, assim, uma coisa é viver de forma humilde, tá? No equilíbrio da humildade. E outra coisa é a pessoa se achar humilde e começar a falar demais que ela é humilde. Isso aí já passou para vaidade. Não, porque eu sou humilde. Não, porque eu sou muito humilde. Não, olha para mim, eu sou humilde. Pavão! É pavão, tá querendo se aparecer. Não, porque olha aqui o meu joelho. O pastor não fica meia hora de joelho, eu fico 2 horas de joelho, eu oro mais que ele. Pavão, você está querendo se aparecer por quê? Vaidade, mano. Então, em tudo tem a vaidade. Em tudo. Em tudo tem a vaidade. E principalmente dentro da obra de Deus. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Sabe, abrir os nossos olhos espirituais para enxergar essa questão, porque se Deus enxergar no nosso coração vaidade, a nossa oração vai ser bloqueada. Ele não vai receber a nossa oração. E Ele quer realizar na nossa vida neste ano. Quer nos entregar muitas conquistas. Amém? Então, olha, vou dar um exemplo aqui, rapidamente. As pessoas que estão hoje na mídia, pessoas famosas, tá? Celebridades. Você conhece algumas? Você conhece algumas celebridades que estão na mídia aí? São as pessoas do momento? Eu conheci um, rapaz, que hoje nem aparece mais. O Neymar. Ele não aparece mais, né? A ruína foi tão grande dele. Mas a queda foi tão grande dele, porque ele se achava a última bolacha do pacote. Ele se achava, porque sem mim, a seleção não vai. Sem mim, não tem jogo. Ele era ou não era assim? Estou dando um exemplo básico aqui, tá? De soberba e de vaidade. Tem muitas celebridades que vivem para serem, de fato, isso. Celebridades. A vida delas é buscar fama e serem conhecidas. Vaidade. E existem as pessoas que ficam loucas quando vem uma celebridade. Tem ou não tem?
Tem, não tem? Os irmãos estão dando risada. É verdade isso. Sabe o que é isso? Idiotice. Agora vocês vão, todo mundo dar risada agora. É uma grande idiotice. Entenderam? É uma grande idiotice. E não acrescenta nada, não edifica nada. Pelo contrário, está alimentando o ego, está alimentando a vaidade daquele. Então, o importante, amado, é ser humilde e reconhecer que um dia tudo aqui vai acabar. Vai ficar tudo aqui. E vai chegar um dia que as minhocas vão fazer a festa. Acho que alguns não entenderam, não. Ou não quiseram entender. Deram uma de desentendido. Todos, amado. Todos. Rico, pobre, vaidoso, humilde. Casado, solteiro, homem, mulher. Vai entrar na gaveta. Uns, as minhocas falam, nossa, veio um filé mignon aí. Uns vai entrar, a minhoca fala, ixi, esse veio raquítico. Esse veio muito magrinho. Já está no osso. Sabe? E aí os que ficam aqui, a vida continua. A vida continua, mano. Tem aquele tempo, né, da dor, da perda, né, da assimilação. Mas o tempo cura, o tempo acerta, as pessoas se ajeitam. Os que ficam viúvos, às vezes se casam novamente, e aqui nessa igreja nós somos a favor disso mesmo. Que ninguém fique viúvo. Que ninguém fique viúvo. Os que ficarem viúvos tenham uma nova vida. Porque é a vontade do Senhor que ninguém fique só. Mas isso é a verdade. E nós precisamos entender isso. Então, para que eu vou ficar alimentando vaidade no meu coração? Para que eu vou ficar, sabe, buscando essa vida vazia, essa vida oca? A Bíblia diz que tudo é vaidade e que tudo vai passar. Tem pessoas, amados, que guardam dentro de cristaleiras uns cristais lá da década de, sei lá, de 1900 e bolinha. E põe lá na sala, lá para enfeitar a sala. Fala assim, quando vier uma visita aqui em casa, eu vou usar aquele cristal. O que tu usa no dia a dia? Sabe por quê? Porque é vaidoso. É vaidoso. Não, pastor, é algo muito chique. Amado, usa na tua casa, coloca para o teu marido, coloca lá uma mesa bem bonita. Sabe? Às vezes eu fico me perguntando, sabe, pessoas que têm apego, sabe, é um apego assim em coisas que não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, amado. Não, porque aquela toalha de renda eu vou usar. Amado, usa amanhã. Sabe aquelas taças de cristais que você tem de cristal? Usa amanhã, usa hoje. A gente não sabe quanto tempo, né? A gente recebe a longevidade. Mas está na mão de Deus. Está na mão de Deus, amado. Então tudo é vaidade, tudo é vaidade. A gente tem que, sabe, se desprender, viver nessa terra totalmente desprendido de tudo. Com total humildade. Cuidar daquilo que Deus nos dá, sim. Amém? Cuidar com o devido valor. Com o devido valor. Não dar valor acima do que tem aquilo. Mas o valor que Deus dá para aquilo. Para que eu não passe a ter uma vida de vaidades. E entender que se Deus está me dando um algo bom, é para mim usar aquele algo bom. Ah não, eu vou guardar isso aqui na gaveta.
Está lá guardado. E não usa. Até manchar de amarelo. Aí no dia que vai usar, desdobra. Manchou, tá amarelo. Já aconteceu isso? Eu já vi fatos assim. A minha mãe era assim. De ação, minha mãe. Minha mãe, as coisas boas dela, ela guardava tudo, irmão. As coisas, sabe, de mais valor, assim, coisas mais finas, ela guardava tudo. Ela tinha uma cristaleira lá que era a coisa mais linda. Algumas coisas da cristaleira ela usava de vez em quando vinha visita. Olha, exatamente isso que eu estou falando. Ai de nós, se nós pegássemos alguma coisa cristaleira para usar, era só para as visitas. Porque ela tinha um medo de quebrar. Ela tinha um medo de quebrar aquelas coisas da cristaleira. Tinha um xodó, tinha um apego naquilo, amado. Pensa no apego. Vaidade. Vaidade. Ela foi, a cristaleira ficou lá depois, para dividir com os irmãos. Quase que deu briga ainda por causa da cristaleira. Eu falei, mas eu não quero nada. Diante de Deus, eu falei, meus irmãos, eu não quero nada. Dividiram entre eles. Vaidade. Tudo é vaidade. Então, nós não podemos viver nessa vaidade, ok? Eclesiastes 1:2 diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então, se eu não tiver o equilíbrio de vida na palavra, eu vou viver vaidade, eu vou ter vaidade. Alguma coisinha, eu vou ser pego na vaidade. Então vamos ter cuidado. Quero ler aqui um fato que está narrado no livro de Daniel, no capítulo 5, versículos 18 a 31. Diz assim: ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai. Então aqui Daniel estava falando com o rei que se chamava Belzazar. Isso, Belsazar, que era filho de Nabucodonosor. Então Daniel estava ali narrando para Belsazar, o filho de Nabucodonosor. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Então, isso tudo Deus deu a Nabucodonosor. Ok? Tudo estava dentro da vontade de Deus. Deus estava dando isso a Nabucodonosor, o poder, a glória. Deus estava dando a Nabucodonosor. Quando, porém, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real. E passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva, como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Um rei que tinha todo o poder, todo o domínio, toda a glória,
tinha a aprovação de Deus até se elevar o coração, até começar a viver a vaidade. Deus fez com que este rei fosse destituído do trono e passar a viver como um bicho. Foi pastar com os jumentos monteses. Amém? Está escrito. Então, olha, amado, a seriedade disso. E muitos acham que a justiça de Deus nunca vai acontecer. Ledo engano. Aí, Daniel continua narrando para Belsazzar, o filho de Nabucodonosor. Amém? Versículo 22. Tu, Belsazzar, que é seu filho, estava no trono. Ok? Estava no trono que era do pai. Tu, Belsazzar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. O filho sabia que o pai teve essa queda, viveu como bicho. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles, nos utensílios da casa de Deus. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Aleluia. Mené, Mené, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Isso estava escrito na parede. E o rei, Belsazzar, não entendeu nada. Chamou Daniel, porque Daniel tinha interpretação. Deus dava a Daniel a interpretação. Então Daniel relatou tudo e passou então a dar a interpretação do que estava, que apareceu escrito isso na parede do palácio. Amém? Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Perez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazzar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Olha o que Deus fez com Daniel. Exaltou a vida de Daniel. Mas a Belsazzar, olha o que aconteceu. Naquela mesma noite, foi morto. Versículo 30, pastora. Naquela mesma noite, foi morto Belsazzar, rei dos caldeus. E Dario, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Vaidade, arrogância, soberba. Traz o quê? Ruína e queda. Olha lá, amados, o versículo 20. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então você pode ser tudo, ouça, você pode ser tudo e ter tudo, desde que não roube o lugar de Deus. Desde que tudo que você é e tudo que você tem não roube na sua vida o lugar de Deus. Porque, amados, tem pessoas que Deus exalta, e exalta muito.
E passa um tempo, a pessoa se esquece de Deus. O coração da pessoa se eleva. Sabe? O espírito se torna soberbo e arrogante. Ele se acha, não é? O pavão. Pavão. Porque eu sou. Porque eu sou. Não permita jamais isso na tua vida, amém? Não permita se elevar o teu coração e jamais o teu espírito se tornar soberbo e arrogante. Eu termino com Amós, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: O Senhor me disse: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Sabe o que é um prumo, né, Diácono Ricardo? Os irmãos que não souberam o que é um prumo, pode perguntar para o Diácono Ricardo, que ele vai ensinar o que é um prumo e para que serve o prumo. Vai levantar a parede? Tem que ter prumo. Coloca-se o prumo e vê se está alinhado. Assenta-se um tijolo, põe o prumo. Assenta-se outra fileira de tijolo, põe o prumo. E quando se está fora do prumo, o que faz? Derruba e faz de novo? Então, amado, aquilo que está fora do prumo, Deus manda colocar hoje no prumo. Porque Ele está com o prumo nas mãos para passar na nossa vida. Você consegue ver o prumo de Deus aí? Consegue ver o prumo de Deus na tua vida, amado? Eis que eu porei o prumo na minha igreja. Com a permissão do Espírito, eis que eu porei o prumo no meio da Cristo Vive e Pau Sul. Para que a nossa vida esteja totalmente, amado, no prumo de Deus, no crivo da palavra de Deus, com a total aprovação de Deus, sem vaidades, sem soberba, sem arrogância, com total humildade e dependência daquele que nos salvou e nos chamou para a sua maravilhosa graça. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. Senhor Jesus, Deus amado e bendito, a tua palavra foi anunciada, Senhor, foi pregada, a boa semente foi semeada. E eu creio, Pai, que ela caiu em boa terra. Eu creio que essa semente dará frutos para a glória de teu nome. Creio, Senhor, que haverá, Deus, mudança, transformação. Uma vida, Senhor, sem vaidades. No relacionamento marido e mulher, totalmente sem vaidades. Um relacionamento de respeito. Um relacionamento de amor. Vivendo uma vida humilde diante de Ti. Uma vida comum. Não com coisas divididas, não com coisas separadas. Isso é meu, isso é seu. Isso é a minha responsabilidade, isso é sua responsabilidade. Não, uma vida comum, Senhor. Uma vida humilde. Homens e mulheres que entendem a vida em Cristo Jesus. Homens e mulheres que estão sendo ensinados a Cristo e não conforme andam os gentios, na vaidade dos seus pensamentos.
numa vida arrogante, numa vida soberba, onde pensam talvez que isso irá trazer a felicidade, e isso talvez irá trazer a alegria. E nós sabemos que estão completamente enganados. Nós sabemos que o que virá é a ruína e a queda. Pois está escrito na tua palavra e nós cremos, Jesus. Cremos, Senhor, no que está escrito. Que a humildade, Senhor, ela precede a honra. Ela precede a honra. E nós estamos aqui para sermos honrados por Ti. Por isso, nos ensine, Espírito Santo, a permanecermos humildes. Nos ensine, Jesus. Nos mostre, Senhor, este caminho de humildade, Pai. Que o nosso coração não se eleve, jamais. Que o nosso coração jamais se eleve, Pai. E que não haja em nós, Senhor, soberba. E não seja achado em nós um coração soberbo, mas um coração humilde, que entende e vive a dependência total de Ti, Senhor. Pois nós sabemos, Pai, que onde habita a humildade, habita a paz. Onde habita a vaidade, habita a confusão. Habita disputa. Habita contenda. Mas onde habita a humildade, habita a compreensão. Habita o amor. Habita a misericórdia. Habita a compaixão. Onde habita a humildade, habita o Teu Espírito, Senhor. E este lugar é onde habita o Teu Espírito. O Senhor habita neste lugar. Eis-nos aqui, Senhor, para viver esta humildade, honrar e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja.